As crises são uma constante na área econômica. Elas vêm e vão. E ao mesmo tempo em que representam uma oportunidade para determinados setores, penalizam outros. Esse é o assunto do nosso programa de hoje e quem vai falar com a gente sobre isso é o professor de Economia da UDESC, Arlindo Carvalho Rocha, e o também professor de Economia e diretor-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Tramontim. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui hoje e sejam muito bem-vindos novamente ao nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade. Professor Carlos, conta pra gente, a gente está passando por uma crise global na área econômica, a gente pode dizer assim? Não resta dúvida que o mundo passa por uma crise econômica em função das turbulências da Grécia, que nós não sabemos ainda como vai acabar, e o início de uma nova crise que parece que foi desencadeada na China, que nós não temos ainda muitas informações. Isso acaba afetando todo mundo, especialmente o Brasil, que é um grande vendedor de commodities, principalmente para a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Essa questão da China ainda é uma incógnita, né? Não se sabe se ela realmente está passando por uma crise econômica. Como é que está essa situação, professor? Eu acho que, na verdade, ela está passando por uma crise econômica em função do que tem ocorrido lá. Se nós avaliarmos a performance do desempenho da economia da China nos últimos anos, ela caiu de 12 e hoje está em 7. E tende a cair mais ainda. O que para a China, para os padrões chineses, é uma redução bastante brusca. Isso acaba tendo impacto no Brasil. Por quê? Se a China cresce menos, ela absorve menos fatores de produção, que são exatamente aquelas commodities que o Brasil vende em quantidade para a China. Professor Arlindo, então por que a China está passando por esse momento? Na verdade, é um ajuste estrutural da China. Ela tem problemas em relação à mão de obra, ela tem a quantidade finita de mão de obra, ela tem uma quantidade finita de fatores de produção, e ela não iria conseguir crescer ao ritmo que vinha crescendo nos últimos anos, cerca de 12% ao ano. E ela vai se reestruturar e se estabilizar, acredito eu, em algo em torno de 5% ao ano. Mas como disse o professor Tramontim, uma redução muito brusca. E isso nos leva a um problema fundamental em termos de repercussão no Brasil, que é a redução da importação da China de commodities brasileiras. Além do que, esse problema, essa última crise que a China está passando, também já reduziu o preço da commodity. Então, se ela não tivesse caindo as suas importações, reduzindo as suas exportações, ainda assim nós teríamos um problema sério, que era a redução do preço das commodities, ainda que estivéssemos mantendo a quantidade de commodities exportadas. Mas as duas coisas estão se convergindo. Ou seja, a China está reduzindo a quantidade de commodities que importa do Brasil e o preço caindo. Então nós temos aí um reflexo bastante grande para o Brasil. E a China, com certeza, ela vai continuar se retraindo, o crescimento dela vai ser a cada período de tempo menor, até chegar a um momento de estabilização que eu acredito seja em torno de alguma coisa, em torno de 5, 6% ao ano, ou mais ou menos nessa faixa. A senhora acredita então que essa crise na China, essa situação na China, ela traz um impacto para o Brasil muito maior do que, por exemplo, a situação da Grécia e da União Europeia? Da Grécia, sim, quer dizer, porque na verdade o impacto da Grécia, das turbulências na Grécia em relação ao Brasil, tomado país a país, são muito pequenas. O Brasil tem pouquíssimo comércio, se é que tem algum comércio relevante com a Grécia, e nós não temos nenhuma repercussão maior. O grande problema da crise na Grécia é que ela contamine o resto da Europa, e aí sim a crise nos atinge mais violentamente, porque nós temos um comércio razoável, e relações comerciais, relações econômicas com a Europa que são bastante razoáveis. Aí sim. O risco é que essa crise na Grécia atinja países do Mediterrâneo como Itália, Portugal e Espanha. Portugal, Espanha, Itália, exatamente. Aí sim vai se refletir no Brasil. Aí se refletiria no Brasil porque haveria uma crise do euro, uma crise da Europa, e isso sim ela é um parceiro comercial importante para nós. Mas, também. Por exemplo, uma possível saída da Grécia da zona do euro, a princípio, não traz um impacto muito significativo para o Brasil? Do ponto de vista, de novo, do ponto de vista de país a país, não. O problema é a confiança que se vai ficar muito deteriorada em relação ao próprio euro. E aí outros países que estejam
com alguma similitude em relação à Grécia, podem dizer, opa, mas peraí, se a própria comunidade europeia não protege um dos seus membros, o que acontecerá comigo, né, se tal situação acontecer? Então, aí, isso daí pode contaminar realmente o restante dos países. E o sistema financeiro, né, grego, que também é, de uma certa forma, vinculado a todo o sistema financeiro europeu, e isso pode contaminar também. Então, há um problema aí sério. Então, vamos torcer para que nada aconteça. Com certeza. Professor Carlos, há também uma certa dúvida com relação à economia americana, né? Não se sabe se eles ainda estão passando por uma crise ou se eles estão retomando o crescimento. O que o senhor acha a respeito disso? Eu acho que a parte mais aguda da crise americana, que foi deflagrado com a quebra do Lehman Brothers em 2008, já passou. Tanto é que eles apresentam já taxas de crescimento positivas. O nível de emprego tem crescido, né? A economia tem crescido, então eles têm saído e com a taxa de inflação baixa. Tanto é que já estão até subindo um pouco o juro, estão se dando esse luxo. Mudou bastante a situação dos Estados Unidos. É lógico que essa crise na China e a crise na Grécia acabam também tendo impactos nos Estados Unidos em função da insegurança que atinge uma área que é das áreas mais ricas e desenvolvidas do planeta, que é a Europa. E aí os Estados Unidos com certeza têm um impacto muito grande no Brasil. O problema é uma crise financeira e os bancos eles estão todos associados de certa forma, porque bancos europeus vendem e compram papéis de bancos americanos e vice-versa. Então, se a Grécia não paga os seus 300 e poucos bilhões de euros que deve, isso é uma montanha de dinheiro e tem um impacto forte sobre o sistema financeiro. Primeiro, o grego que quebra. Segundo, o próprio sistema financeiro europeu, bancos privados e bancos corporativos, no caso, o Banco Central Europeu, o próprio FMI, que já deixou de receber uma parcela de 1 bilhão e poucos de dólares. Isso acaba fragilizando a capacidade de alavancagem desses bancos e, além disso, deteriora em completo a confiança que os agentes econômicos têm na economia europeia e, consequentemente, isso acaba afetando os Estados Unidos e os membros, mais frágeis desse clube da economia, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, onde estaria o Brasil. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff esteve nos Estados Unidos, buscando aí novas parcerias. Isso pode ser uma saída para a economia brasileira, retomar a parceria com os americanos? Eu parto do pressuposto que quanto maior é o leque de parceiros comerciais que um país tem, menor é o risco. É como se a gente fizesse um investimento em bolsa. Se nós colocarmos na ação de uma única empresa, se essa empresa quebrar, eu perco 100%. Porém, se eu diversificar os investimentos, e se eu diversificar, no caso dos países, as relações comerciais com mais países, o risco de eu perder como país é muito menor, ele é minimizado. Não é que ele não exista, ele é minimizado. Então, o que é que o Brasil está fazendo? Me parece que volta a um bom caminho, que é diversificar suas exportações. Por quê? Hoje nós temos uma grande parcela do comércio exterior voltado à China. Ou seja, é muito risco baseado em apenas um agente econômico que é a China. E essas exportações para a China normalmente são de produtos primários que têm baixo valor agregado. Baixo valor agregado, e agora com a redução de demanda e a queda internacional dos preços, esses valores que são levantados pelo Brasil devem ser menores ainda do que era no passado. Então nós teremos alguns problemas aí em função de queda de receita por parte da exportação de commodities. Com certeza. Não só para a China, para todo mundo. Com certeza aí precisamos buscar novos mercados. E o pior é que nós estamos concentrados ali em China, commodities, que está caindo o crescimento da China. A Argentina, que é o nosso parceiro comercial maior aqui na América do Sul, que está numa crise que não sai nunca. E os Estados Unidos, que na verdade seria um parceiro razoável nosso, seria o segundo ou terceiro, Isso. Mas que está num crescimento muito lento e agora com o problema da Europa. E a Europa que está sempre com esse problema da Grécia. Então, na verdade, nós estamos ali, os nossos 4 maiores parceiros comerciais estão sem dúvida, isso afeta a economia mares agitados. Com certeza. Mas eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta em seguida então a falar sobre a economia brasileira. A gente volta em instantes, até já.
Estamos de volta hoje falando sobre as crises econômicas. Nossos entrevistados são o professor de Economia da UDESC, Arlindo Carvalho Rocha, e o também professor de Economia e diretor-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Tramontim. Professor Arlindo, o Brasil também está passando por uma crise econômica, né? Mas essa crise, na opinião do senhor, ela é resultado de problemas internos ou também dessas crises internacionais que a gente falou no primeiro bloco? Não, ela é um resultado de problemas internos, ou seja, foi toda a crise que nós passamos já era previsível desde o final do governo Lula, quando houve a famosa crise dos Estados Unidos, né, de 2008, e aí o nosso presidente nos disse que seria apenas uma marolinha, que nós não teríamos grandes reflexos disso aqui. Na verdade, houve uma série de erros do ponto de vista de política macroeconômica que nos levaram a esse momento de uma enorme crise interna, mas exatamente causada por erros de política macroeconômica no Brasil. É verdade que a crise nos atingiu e atinge todos os países do mundo, mas nós poderíamos estar numa situação muito melhor, sem ter que fazer esse enorme ajuste fiscal interno, se nós tivéssemos nos preparado para a famosa marolinha do final do governo Lula. E esse ajuste fiscal, então, que está sendo proposto e colocado em prática, inclusive, na opinião do senhor, ele é suficiente para retomar o crescimento do país hoje? Eu acredito que não. Nós precisamos aprofundar mais ainda o ajuste fiscal, uma vez que o governo também ainda, a meu critério, não se conscientizou, o governo como um todo, né? Não se conscientizou da seriedade do nosso problema. Porque, ao mesmo tempo que ele propõe uma política de ajuste fiscal, por um lado, por outro, já começa a abrir algumas torneirinhas, por exemplo, essa questão do subsídio com FAT, da redução das horas de trabalho, subsídio ao emprego, ou seja, complementação dos salários, isso daí é uma outra torneira e esse recurso vai ter que sair de algum lugar. Como o governo não produz dinheiro, na verdade ele vai ter que retirar do tesouro. E no final das contas nós vamos ter que pagar. Então, na verdade, a necessidade... dívida pública vai aumentar. Com absoluta certeza. Quer dizer, nós estamos com uma previsão agora de superávit primário para o próximo ano, a previsão inicial é de 1,4% do PIB, parece-me que agora o Congresso já está reduzindo, né, a perspectiva para 0,4% do PIB. Você imagine o seguinte, se nós não temos recursos suficientes sequer para pagar o juro da dívida, imagine como é que nós fazemos isso. Vamos capitalizar o juro da dívida no principal e, portanto, a dívida vai aumentar ainda mais. Ela já aumentou, se não me engano, de 55 para 60 e alguma coisa do PIB. Ou seja, nós temos uma dívida que está crescendo e crescendo muito rapidamente. Essa é a questão, né? Porque a gente sabe que nos últimos anos o Brasil acumulou, digamos assim, uma reserva cambial muito forte, né? O Brasil passou ele deixou de emprestar dinheiro do FMI para se tornar um credor. Essa reserva não seria suficiente para a gente passar por esse momento de turbulência, professor? Em termos internacionais, ela nos dá uma certa comodidade, é como se fosse um colchão, né? Ou seja, tem um impacto e ele alivia o impacto, porém isso não é o suficiente. Nós temos aí um nível de reserva de mais ou menos 350, 370 bilhões de dólares, né? Mas isso perto dos capitais internacionais, né, que estão livremente, né, flutuando pelo universo, é uma reserva muito pequena, né? Nos dá sim um certo conforto, mas, né, talvez em função desse certo conforto, nós tivemos a inabilidade de acabar mudando toda a política fiscal nos últimos anos, o que levou a uma situação de queda do superávit primário de 3,5, 3,8 para um superávit primário negativo. E vejam bem, né, o que nós estamos tentando fazer agora? Recuperar um superávit primário para 1,5. O que tem que ficar claro é que nós tínhamos 3,8. Né? Sacrificamos tudo, jogamos fora. Esse sacrifício foi feito pela economia brasileira, pela sociedade. Nos tornamos negativo. E agora a gente quer recuperar 1,2, 1,5. E toda essa polêmica política que se criou em torno do ajuste fiscal, que ele é muito duro, etc, 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 pouca gente tem dito. Na verdade, nós só estamos querendo chegar a 1,5, mas nós já tivemos 3,8. É verdade. Né? Então nós perdemos aí 2 ainda.
para voltar àquela condição anterior que nos deu, né, a possibilidade de acumular aquela montanha de reservas que há poucos minutos atrás te referisses, 300 e poucos bilhões de dólares, nós tivemos como pressuposto a formação do superávit primário. Um outro detalhe muito interessante, professor Arlindo, eu lembro quando criança, em 73, havia uma música que se cantava, né, esse é um país que vai para frente, né, e nos carros se colocavam adesivos, né, Brasil, ame-o ou deixe-o, e Brasil, ilha de prosperidade, que vinha exatamente em função de que o Brasil se pregava de que o Brasil tinha a possibilidade de passar ao largo da crise de 73, que foi a grande crise do petróleo, 73, 74. O mundo inteiro, né, submergiu em crise e o Brasil apertou no acelerador. Pois, por incrível que pareça, me parece, né, que guardado, né, as similaridades, nós cometemos o mesmo erro a partir de 2008. O que é que o mundo fez? Botou o pé no freio, né, adotou processos recessivos, de tal forma a adequar a economia ao novo momento internacional da economia, e o Brasil o que fez? Adotou políticas anticíclicas. Isso não quer dizer que o Brasil não deveria ter adotado políticas anticíclicas, porém as políticas anticíclicas têm que ser de curto prazo, elas são conjunturais, elas não podem ser de longo prazo. Né? E essas políticas anticíclicas que significaria em termos, né, comparativos, apertar ainda mais o acelerador para que a gente não perdesse crescimento, está apresentando a conta agora. Né? E a conta é extremamente alta. E nós passamos ali praticamente de 2009, 2010 a 2015, o início desse ano, apertando o acelerador. Isso. E como é que as instituições públicas, as prefeituras e os estados são afetados por essa situação, professor? De forma extremamente forte. Né? Todos nós temos ouvido, né, que nos últimos dias, né, prefeituras têm cortado números de empregos, em termos de comissionados, algumas prefeituras, inclusive, deixam de lado eventos, né, que são históricos nos seus municípios, em função da absoluta falta de recurso. Por quê? Ora, de onde vêm os recursos da prefeitura? Dos impostos que são gerados a partir da atividade econômica. Parte vem da União, parte vem do Estado, né, e parte do próprio município com as taxas, os impostos municipais. Se a economia funciona num ritmo muito mais lento, aquela parte que vem da União é menor. A parte que vem do Estado para o município também é menor. E também aquilo que o município consegue arrecadar no seu próprio território, como impostos e taxas municipais, também será menor. Dado que o gasto ele tem um crescimento vegetativo, né, normal, embora, né, reajuste zero, porém, triênios, né, o indivíduo faz um curso de pós-graduação que adquire novos direitos em termos de, né, remuneração, faz com que as despesas do município cresçam. Independente de aumentar ou não as despesas. Exatamente. Né? Que nós chamamos de crescimento vegetativo. Isso tudo tem um impacto muito forte nas finanças dos municípios. Ou seja, o que os municípios fatalmente terão que fazer? Terão que se adequar à nova realidade tributária, que é uma quantidade de recursos muito mais apertada para tudo aquilo que tem que ser feito por cada um dos municípios. Todo mundo vai ter que apertar o cinto. E não pode dizer que a crise foi uma surpresa. A crise estava anunciada desde 2008. E agora é muito mais difícil fazer o ajuste, primeiro porque você tem quase que a impossibilidade de aumentar impostos. Quer dizer, a sociedade não aguenta mais pagar e nós estamos num momento de crise e você tem menos recursos, menos renda disponível para pagar, para aumentar impostos. Segundo, é que a própria estrutura do governo, principalmente a estrutura salarial, mas os gastos do governo, de modo geral, são muito inflexíveis para baixo. Depois que você adquire um certo nível de gastos, você não consegue reduzir mais esses gastos, a não ser que você corte serviços essenciais. Por exemplo, cortar a gasolina, vamos reduzir combustíveis, mas daí para carro de bombeiro, para carro de polícia, etc. e tal. Salário é impossível, porque é inconstitucional reduzir salários, mesmo nominalmente, né? Então, quando se chega na crise, não há muito mais o que fazer do ponto de vista de corte de salário. De corte de despesa. Como você não consegue também ampliar a arrecadação, exatamente porque você tem uma queda de PIB, você fica com a corda no pescoço o tempo todo. E por isso que eu concordo com o professor Tramontim, que lá em 2008, quando nós estávamos num momento muito bom de arrecadação crescente, etc., ali a gente devia ter feito o ajuste fiscal para não ter perdido todo o nosso superávit primário e para não ter entrado nesse problema agora. Essa é uma questão bastante... Agora também não adianta chorar pelo leite derramado. Agora né? tem que fazer o melhor possível. E se me permite, né, não seria apenas ajuste fiscal.
junto com isso deveriam voltar as reformas estruturais da economia brasileira. Vamos expor a economia brasileira um pouco mais à concorrência internacional, como todos os países que são desenvolvidos o fazem. Nós não vamos fazer nada diferente do que já é testado e que a gente sabe que dá certo. Vamos acabar com essa xenofobia, né? Ou pelo menos minimizar essa xenofobia e, de fato, né, expor a economia brasileira a uma competição internacional que é extremamente saudável para toda a sociedade brasileira. O protecionismo ele se mostra bastante maléfico a longo prazo. Sem né? dúvida. Todas as áreas que foram protegidas no Brasil, né, e a última mais protegida foi a informática, mostraram péssimos resultados. A famosa lei de informática, aquela foi... Exatamente. Bom, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço muito a participação dos senhores aqui hoje. Nós é que agradecemos bastante. Muito obrigado pela oportunidade. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos então na semana que vem. Até lá.